Se você vai viajar com crianças no avião, uma coisa que você precisa escolher com muito carinho são os seus assentos. E seja isso em voos curtos ou em voos longos, você escolher um assento aí ideal vai ser essencial para você ter uma viagem muito mais tranquila. E eu sei que se você está viajando com criança, você tem criança e já fez uma viagem com crianças, você sabe que tranquilidade é uma palavra assim que a gente quer, né? Quer realmente experimentar, não é apenas ouvir. Então fica comigo nesse vídeo aqui que eu vou trazer minhas experiências e também várias dicas para você que vai viajar de avião com crianças. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que o melhor local no avião, o melhor assento no avião vai depender de alguns fatores. Então vai depender de quantas crianças você está viajando ali, qual a idade dessas crianças, se você está viajando sozinho ou acompanhado, a duração do seu voo, tudo isso aí vai impactar para você escolher o melhor assento, né? Então o melhor assento às vezes para um voo curto não vai ser o mesmo melhor assento para um voo longo. Então você precisa ficar atento aí a todos esses pequenos detalhes que podem sim fazer toda a diferença. A idade das crianças é um dos fatores principais aí, porque se você estiver, por exemplo, viajando com crianças um pouco maiores aí, né, que tenha mais de 5 anos, por exemplo, tem assentos que podem parecer interessantes, mas que eles não são tão interessantes assim, como por exemplo aqueles assentos ali que tem aquele espaço, né, na frente. Por exemplo, se você já fez voo internacional, né, essa dica principalmente para quem faz voo internacional, que os aviões são grandes, então você tem sempre aquele espaço ali entre a classe executiva e a classe econômica, e depois, né, mais para trás também na classe econômica você vai ter algumas paredes ali, que não são na saída de emergência, mas são paredes ali, então você tem um espaço maior ali entre as pernas, né. Muitas pessoas gostam desse tipo de assento, né, e esses assentos geralmente eles são pagos também, porque você tem esse espaço maior ali para as pernas, mas para crianças, né, às vezes esse não é o melhor tipo de assento, porque esse assento, ele geralmente, o descanso de braço dele, ele não é removível ali, né, você não pode levantar ele. Então, às vezes a criança quer, né, tem um espaço, tem um banco vazio do seu lado ali, a criança vai querer deitar, e aí não tem como, porque você não consegue levantar o descanso do braço. Então, eu diria que aí para um voo longo, esse não é o melhor assento se você está viajando com uma criança, né, que vai poder aí querer deitar. Ele pode ser um melhor assento se você fizer um voo curto, porque tem aquele espaço ali na frente, então a criança pode, né, ficar em pé ali, se locomover com mais facilidade do que se ela ficasse em outro tipo de assento. Então vai depender aí, né, do tipo de voo. Às vezes em um voo curto pode ser mais interessante, mas em um voo longo eu acho que isso não é tão interessante. Aliás, em um voo curto, né, o avião vai ser menor, então você vai ter talvez só aquela parede da frente ali, onde vai ter um pouco mais espaço, os bancos da frente que vão ter um pouco mais espaço. Então, vai depender de você, né, do voo aí, das horas de voo, da sua criança, mas esse tipo de assento geralmente não é o mais indicado para quem tem crianças pequenas. Mas, se você está viajando com um bebê aí pequeno, né, de até 1 ano, que vai caber nas dimensões, vai ter as dimensões para poder utilizar aquele bercinho, né, que eu já falei também sobre o bercinho em outro vídeo aqui, vou deixar o vídeo na descrição para você dar uma olhada depois, porque tá super completo, eu falei tudo sobre o bercinho ali, como você precisa, o que você precisa fazer para você ter o bercinho, como funciona o bercinho, então dá uma olhada nesse vídeo depois aí, porque você vai precisar. Então, se você estiver viajando com um bebê, o bercinho é uma das formas, assim, mais fáceis, né, de você viajar com o bebê, porque ele vai estar ali em um local dedicado para ele, você vai estar com as suas mãos livres, então você vai ter um voo mais tranquilo, né, principalmente se você estiver viajando sozinha, que você sabe, né, que é complicado. Tá com o bebê ali, você vai precisar segurar ele. Se ele for pequeno, né, você vai ter que segurar ele o voo todo, né? Então imagine um voo longo aí, você o tempo todo com o bebê no seu braço. É realmente cansativo. Então esse bercinho, ele é uma mão na roda para você. E uma coisa que você tem que ter em mente, né, como eu falei anteriormente, esse tipo de assento, ele geralmente é bem aí reservado, né? As pessoas gostam desses assentos, então, você vai ter bem menos chance de não ter ninguém ao seu lado ali. Então, fique com isso também em mente. Ou se você viajar, as pessoas que viajam sozinhas, né? Geralmente, você vai ter um bebê ali do lado. Eu já vi pessoas, eu já reservei esse tipo de assento. Teve algumas pessoas, tem pessoas que são legais, mas tem pessoas que elas claramente, quando olham você com o bebê, que você chega ali, ela já olha com aquela cara assim de... Af. Outro ponto sobre esses assentos também, né, que não tem um assento na frente, que tem um espaço maior aí, é que no momento do pouso e da decolagem, você precisa guardar tudo, absolutamente tudo, né? Tudo você tem que colocar no compartimento de cima ali, porque não tem o banco da frente para você colocar suas coisas embaixo, então você tem que guardar tudo. E se você tá viajando com crianças, você vai saber que você precisa ter algumas coisas em mãos ali, né? Principalmente porque o avião, ele não vai decolar, né? Você vai entrar no avião e já vai decolar, então você vai ficar um tempo ali no avião. E mesmo durante a decolagem, pode ser que a sua criança peça alguma coisa que tá lá em cima, né? Ai, quero a minha mamadeira, quero
quero meu bichinho, quero não sei o que. E vai estar o negócio lá em cima. Sendo que se você tiver, né, em outro assento ali que você pode colocar as coisas embaixo, você pode colocar sua mochila ali embaixo, né? Já com todas as coisas que eles podem pedir aí durante o voo. E vai ficar aí em mãos, né? Você não vai ter que lidar com nenhum tipo de birra, né? Alguma crise ali, só porque a criança queria alguma coisa que você não pode dar pra ela. E pra mim foi bem complicado quando eu viajei sozinha, né? Que eu peguei esse tipo de assento, porque eu tinha que segurar duas crianças ali, um bebê e uma criança menor, enquanto eu colocava as coisas lá em cima. E depois tinha que pegar as coisas lá de cima do compartimento também. Então, tem os prós, né? E tem esses contras aí em relação a esse tipo de assento. E com crianças pequenas, qual é o melhor assento que você pode ter no avião? Na minha experiência, pra mim, o melhor assento vai ser ali umas 2 ou 3 fileiras depois do banheiro. Eu acho que ficar próximo ao banheiro é uma coisa interessante pra quem tem criança, porque você sabe que você vai fazer várias idas e vindas no banheiro. Principalmente se você estiver viajando com mais de uma criança, você precisa ter o banheiro ali próximo, porque você sabe que andar no avião não é uma coisa, né, muito estável e você tem que estar segurando a mão de outra pessoa ali, né, e se equilibrando ao mesmo tempo. Então, você estando próximo ali do banheiro vai facilitar. Próximo, né, mas não tão próximo, como você sabe que tem aquela ida e vinda de gente ali, pode atrapalhar no sono da criança também, pode acabar acordando. Tem a luz, né, do banheiro ali, que pode ficar abrindo aquela porta e clareando ali e acabar atrapalhando o sono. Então, não ficar muito próximo, mas não ficar ali longe, né? Não ficar muito longe do banheiro também. Tem que arrumar aí um meio termo. O que eu não acho interessante, os assentos que eu não acho interessantes pra você que está viajando com criança, é ficar mais no fundo do avião. Porque você sabe, né? Quando eles começam a distribuir, fazer a distribuição de comida, eles vão começar da frente pra trás, né? Então, existem, né, alguns voos que eles começam a fazer dos dois lados, né? Mas na maior parte dos voos que eu peguei até hoje, eles começam lá da frente, né? Vão começar, então, da classe executiva e vão vindo, né, pra trás. E se você estiver lá no fundo do avião, você vai ser o último a receber o seu prato de comida. E como você sabe, crianças, elas são impacientes. Mesmo que elas não estejam com fome, você levou a comida pra eles, você levou tudo que eles precisam. Eles vão sentir o cheiro de comida, vão ver aquela agitação de pessoas e vão querer, né, o prato deles também. Então, pra você evitar esse tipo de estresse aí, eu acho mais interessante você ficar lá na frente, né? Porque eles já vão receber o prato de comida e também, se for um voo noturno, por exemplo, que geralmente é o voo que eu pego, eles já vão, né, tirar logo o prato de comida. Você vai comer antes, então você vai poder tirar o prato de comida antes e às vezes a criança já tá com sono, já vai poder dormir, né? Ao invés de você ficar esperando o prato de comida chegar, então também você vai ser o último, né, a ter ali a bandeja retirada e às vezes a criança tá querendo dormir e tem aquela bandeja ali, você não sabe o que fazer com a bandeja. É uma situação um pouco complicada. E outro motivo, como eu falei também, né, é sobre as idas e vindas ao banheiro. Então você vai ter que levantar várias vezes e a parte de trás do avião ali é uma parte mais instável, né? Você tem mais estabilidade ali nas asas. Então se você ficar nessa primeira parte ali da classe econômica, você vai ter aí mais estabilidade, né, quando você estiver andando no avião. Então se você ficar no fundo ali, vai ser uma área mais instável. É um pequeno detalhe que pode fazer a diferença para algumas pessoas, então por isso que eu trouxe ele aqui. Aliás, tem um ponto que pode ser bem aí, pode ser que você não tenha pensado ainda, é que como também é uma área mais instável, né, no fundo do avião, ele pode dar umas chacoalhadas e chacoalhar um pouco mais. E você sabe que se você estiver viajando com crianças aí, qualquer chacoalhada um pouco mais forte pode resultar em água no seu banco, na sua roupa, em você, e comida, né, que vai cair em você. Então, talvez seja, né, melhor você procurar uma área mais estável do avião para você ficar. E calma aí, se você chegou até aqui, ainda tem mais uma dica para dar para você, mas eu preciso falar para você se inscrever aqui no nosso canal, para você continuar nos acompanhando e continuar nos motivando. Então, se inscreva aqui para todas essas dicas maravilhosas que a gente traz para você, que eu tenho certeza que são uma mão na roda na sua vida. Outro ponto também é sobre a localização. Se você estiver em um avião pequeno, aí geralmente você vai ter, né, 2 fileiras ali, né, com 3 cadeiras de cada lado, então não tem muito aí o que fazer. Você vai escolher ou o lado direito ou o lado esquerdo, isso aí não vai fazer muita diferença. Mas se você estiver em um avião grande, você vai ter aí, geralmente, né, a fileira do canto ali da janela, né, com 3 assentos, outra fileira do canto com 3 assentos e a fileira central também, que pode ter 3 ou 5 assentos. E se você estiver viajando com crianças, eu realmente recomendo que você escolha as fileiras, né, que vão aí dos cantos, né? Nunca aquela fileira central, né? Aquela área central ali. Por quê? Porque vai ter coisa que vai cair, a criança vai jogar ali o travesseiro, vai cair o iPad, vai cair os brinquedos, vai cair. E se você tiver
né, no local mais fechado ali não tiver no meio do avião, aquilo ali não vai sair cair no corredor, cair no banco da frente, no banco de trás. É uma área mais restrita ali, sabe? Então, você vai ter um conforto maior de você ter onde colocar suas coisas ali, e não vai ter que ficar, as coisas não vão ficar se espalhando pra todo lado, porque eu já fiquei em uma área central e eu não gostei da experiência, porque realmente teve essa história de ficar as coisas se espalhando pra todo lado e eu ter que ficar catando, né, travesseiro, caçando o sapato ali que sumiu, enfim. Eu recomendo que você fique, né, nos cantos ali, naqueles locais ali. E principalmente também se você estiver usando algum tipo de conforto, né, um objeto de conforto aí, se for no seu voo a companhia aérea autorizar, como por exemplo a Bed Box, se você ainda não conhece, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Eu já usei em um voo, eu achei bem interessante, recomendo. Sei que algumas companhias aéreas elas não autorizam, outras companhias aéreas elas autorizam, mas esse tipo de material de conforto, elas precisam ser utilizadas unicamente nos assentos que ficam na janela. Porque, conforme as regras de segurança aí, né, você não pode bloquear as passagens. Então, se você estiver naquela área do meio ali, você não pode colocar esse tipo de equipamento, porque ele bloqueia a passagem. Então, se você estiver viajando com criança, você vai querer realmente ficar do lado da janela, até porque eles vão adorar olhar na janela e você pode fazer várias atividades também usando a janela ali. Então, mais um motivo para você não ficar naquela área central. E claro que se você está procurando por um voo tranquilo, você precisa saber como distrair as suas crianças. Então, ó, vem aqui comigo nesse vídeo que eu dou dicas incríveis para você usar no avião com a sua criança.